Boa noite. Boa noite. O presidente Michel Temer manda carta para a Procuradora-Geral da República. Mas o governo nega ter pressionado Raquel Dodge por causa da inclusão do presidente num inquérito sobre pagamento de propina pela Odebrecht. Pesquisadores anunciam um teste mais preciso para detectar o vírus da Zika. A região sudeste enfrenta temporais e inundações no fim do verão. O presidente americano assina o decreto que impõe tarifas a importações de aço e de alumínio. 3 pessoas morrem na queda de um helicóptero sequestrado em Santa Catarina. Divulgado o estudo mais profundo e abrangente sobre a praga das notícias falsas nas redes sociais. E surge uma arma nova para mulheres vítimas de assédio sexual. Agora, no Jornal Nacional. A reportagem que abre esta edição, no Dia Internacional da Mulher, trata de uma agressão que envergonha o país. Na maior metrópole brasileira, de cada 4 cidadãs, uma já foi vítima de assédio sexual no transporte coletivo. Ponto cheio, ônibus lotado. É o que mais demora e vem cheio. Já passou 2, eu não consegui pegar. E os transtornos continuam depois de entrar no transporte público. E minha blusa estava levantada assim. E de repente eu senti uma coisa. E na hora eu olhei assustada, o cara estava passando a mão, ficando a mão aqui por trás. Aqui em São Paulo, os casos de abuso sexual acontecem com mais frequência dentro do transporte público. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje. 1 em cada 4 mulheres já sofreu esse tipo de violência dentro do ônibus, do trem, do metrô. E muitas vítimas acabam não denunciando o assédio. Preferem o silêncio porque se sentem envergonhadas. E há como a gente resolver isso, isso é que é importante, quer dizer, campanhas educativas para a sociedade, para a população, para os homens, para as próprias mulheres saberem que podem recorrer, que podem e devem denunciar, é algo em que a sociedade e a cidade poderia avançar. Algumas cidades estão usando a tecnologia para combater esse tipo de abuso dentro do transporte público. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, o aplicativo de ônibus já usado pelos passageiros ganhou uma nova função hoje, um botão de pânico. O usuário aciona o local onde ele está, se identifica. Clicando neste botão, ele chega a um menu de opções. Clica em incidente grave. Depois, em assédio sexual e envia. A mensagem chega imediatamente numa central de controle que aciona a polícia. Através do GPS já é identificado o veículo. Dentro dessa central há essa articulação eletrônica e de comunicação para encontrar o veículo e combater essa violência. É a tecnologia tentando reduzir uma agressão que ainda está muito disseminada. Você tem que ficar se desviando, né? É muito chato. Eu evito pegar trem por isso. É mais rápido, mas sempre tem alguém atrás. E você nunca sabe se é na maldade ou se é pelo ônibus que está cheio. Complicado. Na Europa, 2 decisões da justiça mostram abordagens absolutamente opostas sobre a questão da violência doméstica. A agressão dentro de casa pode doer ainda mais do que na rua. O Conselho de Juízes da Inglaterra levou em conta o risco de ameaça contínua para pedir mais rigor nas sentenças. A violência doméstica representa uma violação de um espaço de confiança. Não são só os hematomas que contam, o trauma também. O abuso pode ser psicológico, sexual e até virtual. As novas diretrizes reconhecem pela primeira vez agressões em e-mails e mensagens. A justiça, que já é cega, deve se fazer também de surda, até mesmo quando a própria vítima pede que o agressor seja perdoado. A mensagem da Inglaterra é que a violência doméstica não tem mais lugar nesse país. Um movimento bem diferente do que acontece na Rússia. Os deputados aprovaram a lei sobre a agressão mútua. Namorado ou marido pode bater na mulher uma vez por ano e só vai para a cadeia se quebrar os ossos da vítima. A descriminalização da violência doméstica foi aprovada por 385 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção. Foram 2 mulheres que apresentaram o projeto. O argumento é que o Estado não deve se meter nos assuntos de família e que ninguém se ofende quando vê um homem bater na esposa. Esse russo diz que quem aprovou a lei merece uma surra. Mulher é algo sagrado e precisa ser respeitada. Essa russa falou que as deputadas devem gostar de apanhar, ela não. A moça contou que já foi agredida e teve dificuldade para fazer a denúncia. Algumas se recusam a dividir o travesseiro com ameaça e escapam. Nesse abrigo, a porta é de aço. A ONG oferece a proteção quando a polícia cruza os braços. A violência doméstica aparece num provérbio russo antigo que diz:
bater significa amar. Essa ativista afirma que a população não acredita mais nisso. Ela cita uma pesquisa que mostra que a maioria considera sim a violência doméstica um problema sério. Em vez de se esconder, muitas vítimas preferem esconder as marcas de violência. Essa mulher já tatuou de graça mais de 200. Ela explica que as tatuagens disfarçam uma dor ainda mais profunda. E não é um problema só da Rússia, como sabemos, né? A Polícia Federal prendeu uma quadrilha de contrabandistas que atuava no Aeroporto Internacional do Rio. William Gebrael Júnior vendia celulares pelas redes sociais a preços bem mais baixos do que nas lojas. Tudo contrabando. Os aparelhos vinham principalmente de Miami, nos Estados Unidos. William foi preso hoje no interior de São Paulo. Também foram presos 3 servidores da Receita Federal que trabalhavam no Aeroporto Internacional do Rio. Outros 2 foram afastados. Segundo os investigadores, os servidores recebiam $1.000 por mala de viagem e $400 por mochila que deixavam passar. A investigação começou há 1 ano, quando um homem foi preso aqui no aeroporto do Rio, tentando entrar no país com 15 quilos de cabelo humano, um videogame e 239 celulares, avaliados em R$700 mil. Ele colaborou com a polícia e revelou todo o esquema. A quadrilha pagava pessoas para fazer o transporte das mercadorias e enviava fotos delas para que fossem rapidamente identificadas pelos servidores da Receita no desembarque. As câmeras de segurança mostram que os contrabandistas passaram pelo sistema pelo menos 10 vezes entre setembro de 2016 e maio de 2017. Os servidores ignoravam o alerta de reconhecimento facial e dos olhos que indicam passageiros que fazem muitas viagens em curtos períodos. É um equipamento caro, de alta tecnologia, usado para a repressão ao contrabando. Nós vivemos uma intervenção pública federal em razão do caos que nós estamos vivendo. Entradas de armas, munições, drogas, uma abertura das fronteiras para uma facilitação de servidores públicos é um problema gravíssimo. A Polícia Federal encontrou drogas hoje num carro que estava há 1 ano sob a guarda da própria polícia. O carro está em nome de uma desembargadora de Mato Grosso do Sul que se tornou conhecida nacionalmente por causa das peripécias do filho. A Cel, essa pastora belga do canil da Polícia Federal, estava farejando carros durante um treinamento de rotina em Três Lagoas, a 300 quilômetros de Campo Grande. Quando ela senta, é sinal de que achou drogas. E os tabletes estavam escondidos dentro do para-choque e das lanternas deste carro. A lataria foi cortada, tudo para acondicionar a droga, aproximadamente mais 10 quilos. O carro foi apreendido em abril do ano passado com 130 quilos de maconha e 200 munições de fuzil. Quem dirigia era Breno Borges, que confessou que levaria a droga e a munição para o Rio de Janeiro. O carro está no nome da mãe dele, a desembargadora Tânia Borges, que também é presidente do Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso do Sul. O crime cometido pelo filho da desembargadora acabou colocando ela própria no centro de uma polêmica. O Conselho Nacional de Justiça investiga Tânia Borges por supostamente ter usado o cargo para beneficiar Breno e tirá-lo da cadeia. 2 desembargadores, colegas de Tânia, mandaram transferir Breno para uma clínica particular, depois que um laudo atestou que o rapaz tinha problemas psiquiátricos. Outros 3 laudos de psiquiatras forenses declararam que Breno pode responder pelo crime. Outra investigação apura se Tânia também cometeu improbidade administrativa. Ela é acusada pelo Ministério Público Estadual de usar uma escolta policial para cumprir pessoalmente a ordem de transferência do filho. O diretor do presídio foi orientado pelo juiz de execuções penais a não permitir a saída. Mas o diretor contou que a desembargadora chegou a ameaçá-lo de prisão por desobediência. Bem tenso aqui para mim aqui, porque ela veio inclusive com policiais, já ameaçando prisão por desobediência. Breno voltou para a cadeia no fim do ano passado. Foi lançada hoje em Brasília a 15ª edição do Prêmio Inovare. A premiação, apoiada pelo Grupo Globo, reconhece práticas que contribuem para modernizar a justiça. A cerimônia foi no Superior Tribunal de Justiça, presidido pela ministra Laurita Vaz. Neste ano, o prêmio especial do Inovare irá para uma iniciativa que se destacar no combate à corrupção. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, afirmou que o combate
tem que ser permanente. A corrupção é inaceitável, qualquer que seja a sua forma, e no caso brasileiro, para o sistema de justiça e para o sistema social, corrupção é crime, e como tal, o sistema de justiça tem o dever de combater todas as práticas que possam conduzir, levem ao seu aperfeiçoamento e que tenham eficácia no sentido de fazer com que não se passe a estas gerações de hoje, as novas gerações, que nós não lutamos para que nós tenhamos uma sociedade nos termos previstos no preâmbulo da Constituição, livre, justa e solidária. E não há justiça com corrupção, porque a corrupção é uma forma de prática de injustiça que nenhum cidadão aceita. E não se confia em instituição corrupta, onde as pessoas pratiquem corrupções e não tenham instituições suficientemente fortes, vigorosas e comprometidas com o combate e a superação desse estado de coisas. Há menos de um mês, a Transparência Internacional mostrou que o Brasil está na pior situação dos últimos anos na luta contra esse crime. O Inovare está colado na agenda do país. Nós entendemos que o combate à corrupção é um anseio da população e a justiça tem muito a fazer nessa área. Além do prêmio especial, o Inovare vai distribuir prêmios em 6 categorias com tema livre: Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. Nessa categoria, qualquer pessoa pode se inscrever. O prêmio é uma realização do Instituto Inovare, do Ministério da Justiça e de associações jurídicas e tem o apoio do Grupo Globo. O ex-presidente do Supremo, Aires Brito, disse que o prêmio estimula práticas inovadoras. O Inovare dá a sua contribuição para o arejamento mental, não é, para o aperfeiçoamento de práticas judiciárias, tecnologicamente, humanisticamente, no plano da quebra de preconceitos. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 30 de abril. As experiências selecionadas serão visitadas por consultores do prêmio, que vão ver de perto os benefícios para a comunidade. Os concorrentes serão avaliados nos critérios de eficiência, qualidade e alcance social da ação. Os vencedores deste ano serão conhecidos em dezembro. A seguir, temporais violentos na região sudeste. E as tarifas que Donald Trump impôs às importações de aço e alumínio. Pesquisadores brasileiros desenvolveram um teste muito mais preciso para identificar o vírus da Zika no organismo humano. O surto acabou no fim do ano passado e muita gente até se esqueceu da Zika. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a doença provoca febre, dores nas articulações e manchas na pele. Mas os casos mais graves ocorrem nas grávidas. A mãe pode transmitir o vírus e o bebê nascer com microcefalia, uma malformação do cérebro. Se para muitos a doença ficou em segundo plano, para a ciência, não. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, em parceria com um laboratório privado, continuaram estudando e desenvolveram um novo método de diagnóstico. Hoje já é possível se diagnosticar a doença Zika mesmo anos depois que uma pessoa foi infectada. O problema é que os testes disponíveis não são tão precisos assim. Por quê? Porque eles levam em consideração toda a proteína do vírus da Zika que está aqui representada. E esse vírus da Zika é muito semelhante ao vírus da dengue. E aí, por vezes, esses testes que estão disponíveis hoje no mercado produzem um chamado falso positivo. O que o pessoal da USP fez? Eles pesquisaram detalhadamente a proteína do vírus da Zika e descobriram que uma parte dessa proteína, essa ponta aqui, ela tem características específicas do vírus da Zika, que não se confundem com as características do vírus da dengue. Aí eles reproduziram isso em laboratório e criaram um método de diagnóstico da Zika muito mais preciso. Com o novo teste vai ser possível saber quantas pessoas tiveram contato com o vírus. Mas o foco principal são as grávidas. O novo teste deverá estar disponível até o fim deste ano. E o objetivo dos pesquisadores é convencer o Ministério da Saúde a adotar o novo método no pré-natal do SUS. Uma mulher que pretende engravidar, como é feito hoje o teste para rubéola, ela também faz um teste para Zika vírus. Então, se ela já tiver
anticorpo para Zika e já souber que esse anticorpo foi anterior à gravidez, então ela vai estar protegida e, consequentemente, ela vai proteger o bebê dela. Quando você tem um resultado que você ainda não foi infectada pelo vírus, você passa a ter mais cuidado durante a gravidez. A chuva matou um menino de 7 anos em Petrópolis, na região serrana do estado do Rio. Um deslizamento de terra atingiu a casa onde ele morava. A avó, que estava na casa ao lado, ficou ferida. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a chuva de madrugada inundou ruas, provocou deslizamentos e feriu 2 pessoas. Em Santos, litoral paulista, chove forte desde o fim da tarde de ontem. Clientes de um supermercado passaram a noite na loja e foram resgatados hoje de manhã pelos bombeiros. São as águas de março, então vamos saber da previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil com Eliana Marques. Olá, Eliana, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, tem mais previsão de temporal aqui para o Sudeste amanhã, começando por São Paulo. A região que tem o maior risco de muita chuva é o litoral norte, onde fica Ubatuba. Por lá já choveu bastante também. No Rio de Janeiro pode chover muito no sul do estado, também aqui, olha, na região dos lagos, na região serrana, até no norte do estado do Rio tem possibilidade de grandes volumes de chuva. Em Minas Gerais, principalmente o Vale do Jequitinhonha está no caminho da chuvarada. E no Espírito Santo, sul do estado, inclusive em Vitória, em Belo Horizonte, na cidade do Rio de Janeiro, também deve chover mais. Na Bahia, é a região de Barreiras que aparece no alerta dos nossos meteorologistas. E no oeste do Tocantins, parte de uma rodovia, a TO 080, cedeu hoje entre as cidades de Divinópolis e Marianópolis. Um ribeirão transbordou e levou o asfalto. Em Ceres, no interior de Goiás, a enxurrada surpreendeu. Vejam esses 2 homens tentando tirar a moto da rua. Os bombeiros sempre orientam para as pessoas não se arriscarem no meio da enchente. Amanhã, mais regiões têm possibilidade de tempestade, todas essas destacadas aqui: oeste do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, também norte de Mato Grosso, sul do Piauí, do Maranhão e grande parte da região norte. Em Manaus e em Brasília, chuva nos 3 períodos do dia. Aqui em São Paulo, a partir da tarde, mas pouca chuva. E volta a esquentar, máxima de 27 graus. Hoje nós tivemos aqui uma queda de quase 7 graus em relação a ontem, Renata. E sol, Eliana, nada? Tem sim. Tem 3 áreas com previsão aí de sol brilhando o dia todo. Então, grande parte aqui de Roraima, também sertão do Rio Grande do Norte, Paraíba, a metade leste de Pernambuco e de Alagoas, também o leste de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. As capitais que vão ter sol a sexta-feira inteirinha são Porto Alegre, Florianópolis, Boa Vista, Porto Alegre e Floripa com máximas aí de 29 graus, em Boa Vista até 33 graus. Maceió, Recife e João Pessoa também terão um dia bem ensolarado, com temperaturas passando dos 30 graus, Renata. Até amanhã, Eliana. Até amanhã. O presidente americano Donald Trump assinou hoje o decreto com as novas tarifas para a importação de aço e de alumínio. Essa medida deve afetar as vendas do Brasil para os Estados Unidos. Um grupo de metalúrgicos participou da cerimônia de assinatura do decreto que impõe tarifas de 25% para as importações de aço e 10% para o alumínio. Não tive escolha, era uma questão de segurança nacional, disse o presidente. A nova lei foi criticada até dentro do partido do governo. Os republicanos acreditam que as novas tarifas vão encarecer os produtos derivados do aço e do alumínio, como carros e latas de refrigerantes, e ainda podem provocar uma guerra comercial que prejudicaria as exportações americanas. 2 países ficaram isentos, México e Canadá, que atualmente estão renegociando os termos do Tratado de Livre Comércio da América do Norte. O decreto abre a possibilidade de isentar outros países, uma decisão que será tomada caso a caso. O Brasil exporta 1/3 do aço que produz para os Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em visita a Nova York, comentou a decisão. É uma atitude protecionista. Agora, o governo americano assinou isso, não é? Hoje, etc. Vai valer daqui 15 dias, tudo bem, mas eles estão dizendo que estão abertos a negociações.
Aí precisa saber que negociação é essa. O comissário de Finanças da União Europeia, Pierre Moscovici, disse que já tem um arsenal pronto para contra-atacar. As armas seriam tarifas de importação para produtos americanos, como laranja, tabaco e bebidas alcoólicas. Le Bourbon. O Ministério das Relações Exteriores, as siderúrgicas e a Confederação Nacional da Indústria declararam que as medidas causarão prejuízos graves às nossas exportações e que vão recorrer para proteger os interesses brasileiros. A seguir, o Tribunal Superior Eleitoral revoga a restrição de temas das perguntas nas pesquisas eleitorais. O presidente Michel Temer manda carta para a Procuradora-Geral, mas o governo nega a pressão sobre Raquel Dodge. O Tribunal Superior Eleitoral revogou o trecho de uma resolução que restringia os temas que poderiam ser abordados nas pesquisas eleitorais. A regra tinha provocado críticas de entidades da imprensa e de institutos de pesquisa. Logo no início da sessão, o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, recomendou a revogação do trecho que provocou a polêmica. Ele explicou que o objetivo era não deixar margem para possíveis incertezas jurídicas no processo eleitoral. A decisão foi apoiada por todos os ministros. A finalidade do tribunal é uniformizar o direito. A finalidade de um tribunal é gerar decisões que não acarretem incertezas e dúvidas. Temos de exarar decisões que sejam imunes de contradições, de omissões, de obscuridades. Como a matéria é regulada pela lei, continua a atribuição e a competência do tribunal para verificar se houve cumprimento ou descumprimento da lei. O que não pode é a resolução, no afã de explicitar a lei, criar estados de dúvidas e controvérsias acerca da real interpretação do diploma legal. Então, diante desse impasse específico, nós optamos por revogar essas disposições no afã de, eventualmente, no futuro próximo, verificarmos todas essas, digamos assim, manifestações das entidades respeitáveis do setor da pesquisa e da imprensa quanto a uma eventual violação da liberdade de expressão, para conversarmos com mais vagar. Mas, enquanto isso não ocorre, é nosso dever evitarmos dúvidas, controvérsias e inseguranças jurídicas. O parágrafo retirado da resolução dizia que nos questionários aplicados ou a serem aplicados nas pesquisas de opinião pública são vedadas indagações a respeito de temas não relacionados à eleição. Esse ponto da resolução gerou dúvidas e poderia comprometer as pesquisas eleitorais. Os institutos de pesquisa ficaram sem saber se poderiam fazer perguntas ao eleitor sobre, por exemplo, temas de interesse geral. Perguntas muito importantes. Através delas, os institutos capturam a tendência nas eleições, apuram para quem o voto está indo. A popularidade de um governante, por exemplo, pode indicar a capacidade de ele influenciar ou não o voto em candidatos identificados ou apoiados por ele. Os institutos ressaltam que no questionário de pesquisas eleitorais, a pergunta sobre a intenção de voto vem antes das outras. Ou seja, primeiro o entrevistado diz em quem vai votar. Só depois responde a questões adicionais não relacionadas diretamente ao voto. Assim, não influenciam a escolha do eleitor na pesquisa. A decisão de hoje do TSE foi apoiada. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão disse que concorda com o entendimento do presidente do TSE, ministro Luiz Fux, de que o texto poderia gerar incerteza jurídica sobre seu alcance, sobretudo no que se refere à ameaça à liberdade de expressão e ao direito do eleitor de ser informado. A Associação Nacional de Jornais disse que a decisão reestabelece a plena liberdade de expressão nessas pesquisas, fundamentais para o processo eleitoral e para o fornecimento de informações aos cidadãos. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo disse que a decisão do tribunal fortalece a democracia. A diretora do Ibope Inteligência disse que todos ganham com a revogação. O eleitor ganha porque fica com mais informação sobre o processo eleitoral. Os institutos de pesquisa ganham porque conseguem analisar melhor as tendências, as curvas de tendências de voto dos candidatos, conseguem entender as razões de por que um candidato está subindo, por que outro está caindo.
O diretor de pesquisa do Instituto Datafolha disse que a revogação da norma devolve ao eleitor o amplo acesso à informação, fundamental na escolha dos candidatos. As pesquisas contam a história do processo eleitoral a partir da opinião pública. E o que a gente ganha com isso, o que a democracia ganha, é mais elementos para entender as mudanças e as variações de humor da opinião pública do eleitorado. Isso é muito utilizado, tanto pelos eleitores, como pela imprensa, como pela academia, quando vai estudar futuramente todo o processo eleitoral de cada pleito. O Democratas elegeu hoje o prefeito de Salvador, ACM Neto, como novo presidente do partido. Na convenção em Brasília, ACM Neto disse que o DEM vai procurar formar alianças até as eleições, em outubro. Participaram do evento representantes de vários partidos, a maioria da base que apoia o governo do presidente Michel Temer. ACM Neto disse que o DEM quer debater erros do judiciário, do legislativo e do executivo e propor bases novas para a política. O Democratas é um partido que está assumindo o compromisso com o Brasil, de que quando for necessário, nós vamos cortar na carne da política. Também é compromisso nosso mudar o atual sistema político partidário para revigorar a democracia, fortalecer os partidos e fazer com que a relação entre o eleitor e os seus representantes seja pautada pela confiança e não mais pelo distanciamento de parte a parte. Também em Brasília, perdão, eu estou com uma notícia errada aqui na minha. Vamos lá. Na convenção do Democratas, o partido lançou o nome do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como pré-candidato do partido à presidência da República. Nos últimos dias, Maia tem se distanciado do governo. Hoje, ele prometeu apoiar pautas com que concorda, mas sem defender o presidente Michel Temer. E propôs um pacto contra o que chamou de velha política. Quero ser o candidato que compreende a necessidade da renovação política. Serei o candidato a mudar o Brasil. Um candidato que saberá ouvir a todos, dialogar com todas as correntes de pensamento. Porque nossa tarefa passa a ser construir. Será preciso ter coragem para contrariar interesses quando necessário. Coragem para chegar no Brasil real. O Brasil das pessoas que trabalham. O Brasil das empresas que produzem. E será preciso ter coragem e firmeza para vencer o Brasil do faz de conta. O país doente, dominado por um Estado atrasado, antigo e ineficiente. Aceito o desafio de ser o candidato da mudança. Sem populismos irresponsáveis, sem radicalismos, sem teses fáceis e muito menos demagógicas. Também em Brasília, o PDT lançou a pré-candidatura do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, ao Palácio do Planalto. Ciro disse que quer ser o candidato de todos os brasileiros que se preocupam com o país e querem mudanças. Disse também que vai propor projetos de reformas fiscal e da Previdência. E a prioridade dele vai ser superar a desigualdade e a miséria. Considero que nenhum de nós pode faltar ao Brasil nessa hora tão difícil. As coisas precisam mudar. Há muita desorientação na discussão brasileira. Muita propaganda, muita conversa, muita enganação. O Brasil, em janeiro desse ano, pela primeira vez na sua história, empurrou para a informalidade, para o biscate, para a humilhação de correr do rapa nas ruas das cidades por aí afora, a maioria do povo trabalhador. Pela primeira vez, a quantidade de gente na informalidade, no biscate, se virando para levar algum honestamente para casa, é maior já do que a quantidade de trabalhadores formais. O Supremo Tribunal Federal determinou regras que devem ser cumpridas quando cargos eletivos ficam vagos. A decisão do Supremo revoga pontos da mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso em 2015.
Um dos artigos prevê eleição indireta, ou seja, a escolha pelo Congresso Nacional de um novo presidente da República ou do vice em caso de perda de mandato, registro indeferido ou diploma cassado nos últimos 6 meses no cargo. Mas o relator da ação no STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que votou ontem, explicou que a Constituição prevê eleição indireta se o cargo ficar vago nos últimos 2 anos do mandato. O artigo 81 cuida do cargo de presidente da República. Diz o artigo 81, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Portanto, há uma clara contradição entre o que prevê o texto constitucional e o que prevê a legislação ordinária. Todos os ministros acompanharam Barroso. Em plena harmonia com o que dispõe a Constituição da República, ao fazer aquela distinção que é importante, não é? Para efeito de reconhecimento da competência legislativa dos Estados-membros e dos municípios entre causas eleitorais e causas não eleitorais de vacância. Com isso, o Supremo põe fim a uma polêmica surgida no ano passado com as denúncias contra o presidente Temer. Na época, cogitou-se que deveria haver uma nova eleição direta se Temer fosse cassado. O Supremo também decidiu que para senadores o que vale é a Constituição. Se faltarem mais de 15 meses para o fim do mandato e não houver suplente, serão convocadas eleições diretas. Para prefeitos, governadores e os vices, o Supremo decidiu que continua valendo o texto da mini-reforma eleitoral. Ou seja, se o cargo ficar vago nos últimos 6 meses de mandato, a escolha do substituto será feita pela Câmara de Vereadores ou pela Assembleia Legislativa. Antes disso, eleição direta. Os ministros derrubaram uma parte da lei que atinge todos os cargos. A que exigia o trânsito em julgado, o esgotamento de todos os recursos possíveis contra a perda do mandato para que houvesse novas eleições. Na prática, o novo pleito poderá ocorrer logo após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Michel Temer enviou uma carta para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em que expõe pareceres contrários à inclusão do nome dele no inquérito. Foi uma reação do presidente ao pedido de Dodge para que Temer seja investigado sobre o suposto pagamento de propina da Odebrecht ao MDB quando ele ainda era vice-presidente. A reportagem é de Andréa Sadi. Na carta, o presidente Michel Temer anexou artigos jurídicos para justificar a sua linha de defesa, a de que o presidente da República não pode ser investigado por atos estranhos à sua função até o final do mandato. Foi uma reação à inclusão do nome dele no inquérito da Odebrecht, que investiga o suposto pagamento de propina na Secretaria de Aviação Civil. Esse inquérito já investigava os atuais ministros de Temer, Eliseu Padilha e Moreira Franco, os dois do MDB. De 2013 a 2015, Moreira e Padilha comandaram a pasta. O caso se refere a um jantar no Palácio do Jaburu, em maio de 2014, em que teria sido acertado o repasse ilícito de 10 milhões de reais da Odebrecht para o MDB. Segundo o delator Cláudio Melo Filho, ex-executivo da Odebrecht, ele participou do jantar com Eliseu Padilha, Marcelo Odebrecht e o então vice-presidente Michel Temer. Temer admitiu que houve o jantar, mas sempre disse que eles não falaram de valores. O pedido da Procuradora-Geral para incluir Temer nas investigações foi acolhido pelo ministro Edson Fachin, relator no Supremo, sob o argumento de que há um impedimento legal para que o presidente seja denunciado por crimes supostamente cometidos antes do mandato, mas que não há essa restrição para que seja investigado. Na carta, Temer diz a Raquel Dodge: toma a liberdade de encaminhar-lhe parecer do professor Ives Gandra da Silva Martins, que, espontaneamente, encaminhou sua opinião legal interpretando o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, sobre a responsabilização do presidente da República por atos estranhos ao mandato. E segue:
Esse parecer relaciona várias manifestações de ministros da Suprema Corte que opinam sobre a matéria em decisões passadas. Anexo também breve artigo do professor Torquato Jardim sobre o mesmo tema. Torquato Jardim é o ministro da Justiça. E o presidente conclui dizendo: reitero que o objetivo é meramente acadêmico, já que não me insurgirei contra o despacho dado pelo ministro Fachin, acolhendo sua postulação. E de logo registro que respeito e respeitarei sempre as suas manifestações, já que, tenho absoluta certeza, são guiadas pela convicção jurídica. O ministro da Secretaria de Governo disse que Temer não teve intenção de pressionar a procuradora. Se vier a ser esse o entendimento de alguém, não foi a intenção do presidente Michel Temer. Questionado se Temer quis passar algum ensinamento à procuradora, Marum não negou. Eu entendo que a pessoa que acha que não tem mais nada que aprender, é porque já está perto do caixão. Desde o fim da semana, Temer avaliava enviar esta carta a Raquel Dodge. O presidente se irritou com a inclusão de seu nome no inquérito da Odebrecht. Este é o segundo inquérito contra ele, já que ele também é investigado no inquérito dos portos. Embora tenha dito que não irá confrontar a decisão do ministro Fachin, a defesa do presidente ainda avalia se pedirá ao Supremo a suspensão da investigação sobre o caso Odebrecht. Nós pedimos uma declaração da Procuradora-Geral Raquel Dodge sobre a carta do presidente Temer, mas não obtivemos resposta. Sobre o inquérito que investiga suposto pagamento de propina da Odebrecht, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que participou do jantar, mas que não solicitou nenhuma contribuição. Padilha disse ainda que o MDB recebeu doações legais da Odebrecht, informadas na prestação de contas do partido. Nós não conseguimos contato com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, que está em viagem ao exterior. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, encaminhou à Justiça Federal no Distrito Federal parte da denúncia de uma organização criminosa formada por políticos do Partido dos Trabalhadores para desviar dinheiro da Petrobras. É o pedaço que inclui 13 integrantes do PT sem foro privilegiado, como os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Só ficam no STF os casos da senadora Gleisi Hoffmann, que tem foro, e do marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, porque Fachin entendeu que as condutas deles estão interligadas. A defesa de Lula afirmou que o ex-presidente não praticou qualquer crime e que muito menos participou de uma organização criminosa. A defesa de João Vacari Neto afirmou que a acusação é totalmente improcedente. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff não quis comentar. A assessoria da senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, afirmou que a denúncia não tem pé nem cabeça e que é fruto de delírio acusatório. A defesa de Paulo Bernardo disse que ainda está analisando a decisão e, por enquanto, não vai se manifestar. Nós não tivemos retorno das defesas de Guido Mantega e de Antônio Palocci. O Ministério Público do Estado do Rio entrou com uma ação contra o governador do estado, Luiz Fernando Pezão, do MDB, por improbidade administrativa. O Ministério Público acusa Pezão de não investir na saúde o percentual mínimo da arrecadação de impostos exigido pela Constituição. Essas imagens são um retrato do caos na saúde do estado do Rio. A Constituição obriga que os estados apliquem na saúde, no mínimo, 12% do total da arrecadação de impostos. Mas os promotores do Ministério Público do Estado afirmam que em 2016 o Rio não cumpriu esse limite. E entraram com uma ação civil pública contra o governador Luiz Fernando Pezão, do MDB. Na ação, os promotores usaram o cálculo do Tribunal de Contas do Estado, que diz que o governo do Rio aplicou apenas 10,42% das receitas em ações e serviços públicos de saúde. Em números, significa dizer que o limite mínimo que deveria ser investido era de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Mas o governo aplicou apenas 3 bilhões e 700 milhões. Ou seja, os hospitais e postos de saúde do Estado deixaram de receber 574 milhões e 900 mil reais. Segundo o Ministério Público, o Rio foi quem gastou menos percentualmente em saúde entre todos os estados do país. Aos promotores, o governo do estado justificou o repasse insuficiente por causa da crise financeira. Mas o Ministério Público contesta.
Com a crise financeira do Estado, você teve uma queda na arrecadação, na receita. O que faz com que esse valor relativo seja menor. Mas a exigência dos 12%, ela permanece. E não foram aplicados os 12% do valor recebido, ainda com a crise. O Ministério Público quer que o governador Luiz Fernando Pezão seja condenado por improbidade administrativa, por causar prejuízo à administração pública e que pague pessoalmente uma indenização no valor de R$ 5.749.000. E o dinheiro deverá ser integralmente gasto na saúde do Estado. Se for condenado, Pezão pode perder o cargo e ficar com os direitos políticos suspensos por até 8 anos. O governo do Rio declarou que a Procuradoria-Geral do Estado recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que o total de recursos aplicados na saúde foram justificados pelo bloqueio de 8 bilhões de reais nas contas do Estado e que a Assembleia Legislativa aprovou as contas de 2016. A seguir, a queda de um helicóptero sequestrado em Santa Catarina. Um estudo sobre a praga das notícias falsas na... 3 pessoas morreram na queda de um helicóptero sequestrado em Santa Catarina. O helicóptero decolou da cidade de Penha e caiu em Joinville. Segundo a polícia, o piloto mandou uma mensagem avisando sobre o sequestro. Das 4 pessoas a bordo, só sobreviveu um rapaz de 18 anos que tem passagem pela polícia. Os investigadores suspeitam que o helicóptero seria usado para retirar algum preso da penitenciária. Nos destroços havia um revólver e uma pistola. Pesquisadores nos Estados Unidos publicaram hoje o maior estudo sobre a divulgação de notícias falsas nas redes sociais. Mentiras são difundidas de forma muito mais rápida e abrangente do que as notícias reais. É como um rastro de pólvora. A probabilidade de uma notícia falsa ser compartilhada na internet é até 70% maior do que a de uma notícia verdadeira. E elas se espalham muito mais rápido e alcançam mais gente. Os cientistas analisaram mais de 126 mil notícias postadas no Twitter de 2006 a 2017, por mais de 3 milhões de pessoas, compartilhadas mais de 4 milhões e meio de vezes. É a capa da revista Science dessa semana. O estudo concluiu que os maiores culpados não são os robôs, que espalham informações de forma automatizada. Segundo um dos pesquisadores, Sinan Aral, da Universidade MIT, o que faz a diferença mesmo são as pessoas, que acabam mais atraídas pelas notícias falsas, que geralmente são mais saborosas. Pensa numa fofoca que se espalha no seu bairro ou no lugar onde você trabalha. Quanto mais impressionante, surpreendente, inédita ela for, mais uma pessoa vai querer contar para outra. E quem conta se sente privilegiado, como se soubesse mais do que os outros. Os pesquisadores afirmam que o jeito como as redes sociais funcionam é um incentivo à propagação de mentiras. É porque no modelo de negócio atual, quem publica uma notícia ganha dinheiro a cada clique. E se as notícias falsas se espalham mais do que as verdadeiras, elas dão mais dinheiro. O pesquisador diz que, com base em estudos como esse, as redes sociais poderiam reprogramar a forma como espalham as mensagens, calibrar os seus algoritmos. Os pesquisadores levantam outras questões. Quem é que vai julgar o que é verdadeiro ou falso na internet? São as próprias plataformas? Ou vão ser criados grupos civis para decidir? E as plataformas digitais vão conseguir se ajustar de modo que as notícias falsas não sejam tão impactantes para as democracias? Ou vão ser substituídas por outras, com outros modelos de negócio? Sinan Aral alerta que quem se beneficia das notícias falsas sempre dá um jeito de bolar outras estratégias. É um jogo de gato e rato em que a grande prejudicada é a sociedade. Uma última informação. O conselheiro de Segurança Nacional da Coreia do Sul anunciou agora há pouco que o líder norte-coreano Kim Jong-un convidou o presidente americano Donald Trump para uma visita o mais rápido possível. O convite estava numa carta em que o ditador também se comprometeu a acabar com o programa nuclear na Coreia do Norte. E Donald Trump aceitou o convite para visitar a Coreia do Norte até maio. O Jornal da Globo é depois de Brasil a Bordo. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.
Brasil.